Então, Shabbat Shalom mais uma vez aos nossos irmãos. Hoje nós vamos estudar a paraxá de número 15 já. É a paraxá Bo, a porção chamada Vá, né? Em português, Bo significa vá. Ela corresponde a Êxodo, capítulo 10, versículo 1, e vai até Êxodo 13, capítulo 16. É a paraxá onde nós vemos e temos, né, o ápice desse livro, que é a saída do povo de Israel do Egito, depois da última praga, né, nós temos aqui as últimas pragas, que na Bíblia de fato são chamadas de maravilhas. Temos o Eterno instituindo a Páscoa e vemos o povo, o faraó, depois da mortandade dos primogênitos, permitindo o povo de Israel partir do Egito. Então, paraxá Bo, hoje nós vamos estudar sobre o tema a Páscoa bíblica versus a Páscoa pagã. Então, hoje o nosso tema será a Páscoa. Hoje o tema é a Páscoa bíblica versus a Páscoa pagã. E aí eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Shemot, de Êxodo, capítulo 12. É no livro de Êxodo, capítulo 12, onde nós temos a instituição da Páscoa bíblica. Aí vamos lá, Êxodo, capítulo 12, versículo 1, versículo 4, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, aqui, nesse texto, nós temos Deus dando um calendário para o povo judeu. É aquilo que nós sempre ensinamos. A primeira coisa que Deus deu ao povo de Israel ao sair do Egito foi um calendário. Guarde isso, porque isso aí vai ser importante para o desenvolvimento do nosso estudo. A primeira coisa que Deus deu para o seu povo foi um calendário. E a festa da Páscoa vai ser a festa que vai delimitar todas as outras festas. É por isso que a festa da Páscoa é a única festa bíblica que o Eterno dá uma segunda oportunidade, que em hebraico é a Pesach Sheni, ou seja, a segunda Páscoa. Aqueles que não puderam celebrá-la no 10º dia, né, ao 14º dia, que se preservava o cordeiro, que é o mês de Aviv, depois foi chamado de Nissan.
ele teria uma oportunidade para no mês seguinte, na mesma época, no 10º mês até o 14º, e a partir do 14º dia do segundo mês, celebrar a Peça, a Páscoa, porque é ela que vai delimitar todas as outras festas. Então, a festa da Páscoa ela é muito importante, primeiro, para a fé judaica e para a fé bíblica. Segundo ponto importante aqui, nós temos que a festa da Páscoa, você tinha que pegar um cordeiro no 10º dia, e ele ficava sob observação 4 dias, do 10º dia até o 14º dia. E então, no 14º dia, ele seria morto e seria feito o jantar da Páscoa. Por que esses 4 dias? Era para observar se ele, olha para você ver, se ele não tinha traços afeminados. Cordeiro não podia ter traço meio estranho, não. Que animal tem vezes que você... Então, ele não podia ter esses traços. Segundo, ele não podia ser manco. Ele não poderia ter nenhum mau cheiro que ia apontar para uma bicheira, alguma enfermidade, alguma infecção. Então, durante 4 dias, ele era criteriosamente observado, analisado para ver. Ah, se tivesse alguma coisa, seria desqualificado e pegaria outro cordeiro no seu lugar. Ele tinha que ser sem defeito. Por quê? Porque nós hoje sabemos o porquê. Porque ele aponta para o cordeiro perfeito, que é Cristo. Que foi perfeito, foi sem pecado. Então, esse cordeiro tinha que ser sem defeito, tinha que ser sem nada que desabonasse, desqualificasse ele. E olha que interessante, Jesus, Yeshua, quando ele entra em Jerusalém, na sua entrada triunfal ali, em Jerusalém, onde o povo recebe com um alvoroço, e recebem ele com palmeiras, e Hosana ao filho de Davi, a entrada triunfal ali, era o 10º dia. Jesus se apresenta diante dos líderes de Jerusalém, que eram os mais rigorosos, durante 4 dias. Ele fica ali em Jerusalém antes de ser morto, crucificado. Então, como esse cordeiro, ele se apresenta diante da liderança judaica, e como cordeiro de Deus, como diz João Batista, João o imersor, vejam, se vocês acham em mim algo que me desqualifique como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não acharam nada. Tanto que fizeram uma acusação, tiveram que pegar testemunhas falsas para testemunhar contra ele, fizeram um interrogatório à surdina, à noite, na casa do sacerdote. Ele foi preso à noite, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, e ele se apresentou durante 4 dias dos líderes, e eles não encontraram nada que o desqualificasse como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eu peguei do versículo 8 ao versículo 11, para nós ganharmos tempo, que diz assim, ainda sobre a Páscoa bíblica: naquela noite comerão a carne de quem? Do cordeiro, assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Ok? Então, aqui do versículo 8 ao versículo 11 de Êxodo capítulo 12, nós temos outros elementos aqui da Páscoa bíblica. Além do cordeiro,
que deveria ser especificamente assado, perceba que ele teria que ser assado por inteiro, cabeça, pernas e frissura. Eles tiravam os órgãos internos do cordeiro, lavavam ele, depois colocavam dentro do cordeiro e assava tudo. O que isso significa para nós? Tem muita gente que só quer uma parte do cordeiro, né? Só quer o pernil. Eu só quero a costela, o costelão do cordeiro. Aí é muito gostoso mesmo. Aí é muito fácil. Você tem que comer o cordeiro, mas tem que comer ele por inteiro. Servir a Deus só quando as coisas estão bem, só quando as coisas estão fluindo, é muito fácil. Eu quero ver comer o cordeiro inteiro. É você viver o evangelho na prática, quando você, por causa da sua fé, está sendo desprezado, sendo perseguido, discriminado, zombado. Aí eu quero ver comer o cordeiro inteiro. E outros elementos, o pão asmo ou ázimo, né, que é o pão sem fermento. E ervas amargas. Esses são os itens da Páscoa. E aí na imagem você está vendo esse prato bonito, que é um prato específico para a peça, que é chamado de queará em hebraico. Nós temos aí na imagem 4 cálices contendo vinho. Mas espera aí, pastor, eu não li aqui que tinha vinho na Páscoa. Tá vendo? Por isso que no nosso canal nós temos estudos específicos para esses pontos. Onde surgiu esses 4 cálices de vinho? Faz parte da paraxá anterior que nós estudamos. Paraxá Vaierá, desse ano, nós explicamos de onde que os sábios do povo de Deus extraíram os 4 cálices que estão presentes ali na Páscoa bíblica. Pastor, eu estou olhando aqui esse prato que você falou que é queará, tem os elementos aqui e ali tem o ovo. Agora eu entendi por que tem o ovo de Páscoa, é daí não. Não é daí não. Porque você vai ver em algumas mesas da Páscoa o ovo na queará, o ovo cozido. Esse ovo aí, ele tem no mínimo 2 significados, não tem nada a ver com esse ovo que é dado de chocolate, que é dado para as criancinhas hoje, nada. Nós vamos ver que isso aí faz parte da outra Páscoa, que a gente chama de Páscoa pagã. Esse ovo aí simboliza o povo de Israel. O ovo cru, quando ele cai no chão, quebra. Você cozinha ele cai no chão, ele não quebra. O que significa isso? O ovo simboliza o povo de Israel, que quando ele é levado ao fogo da provação, e é por isso que o cordeiro também era assado no fogo, para mostrar a provação que ele passou e se entregou por inteiro. O povo de Israel, quando ele sofre perseguição, ele se contrai como ovo. Ele se une, o povo de Israel se une. Então, o êxodo, a escravidão do Egito fez o povo se unir e ficou coeso como o ovo ao ser cozido pelo fogo. O segundo significado desse ovo é que ele lembra o sacrifício no templo. Ele lembra o templo que foi destruído no ano 70. Hoje, quando o judeu coloca os elementos na queará, no prato de peça, no prato de Páscoa, ele lembra também da destruição do templo, do sacrifício da Páscoa, o sacrifício do cordeiro que era primeiro apresentado no templo, o cordeiro, ele era observado, lembrando, por 4 dias, depois ele era levado ao templo para ser morto. Ele era morto no templo. Depois, ele era levado para casa para ser assado e servido durante o jantar de Pêssar. Então, nós vimos aqui alguns outros elementos
da Páscoa: o pão asmo, o pão sem fermento e ervas amargas. O pão ázimo, o pão sem fermento, primeiro, nós sabemos que o fermento é símbolo do pecado. Então Deus manda o povo comer pão ázimo. E por que ele ázimo? Porque não ia dar tempo para eles esperarem a massa fermentar sozinha para assar. Tem que ser depressa, tem que ser rápido. Para as coisas do Eterno, irmãos, aprenda, tem que ser ligeiro, tem que ser rápido, é urgente, o Eterno ordenou, faça rápido, depressa e com excelência. As ervas amargas são para lembrar a escravidão do Egito, sofrimento. Por isso que tem as ervas amargas. Essa outra massa que você está vendo aí, lembra a massa, a argila, que eles tinham que fazer os tijolos que eles fabricavam no Egito, sob o comando da escravidão. Então, todas essas raízes que vocês estão vendo aí no prato, lembram dor, sofrimento, lembram a escravidão. E aí eu peguei Êxodo 12, 14 ao 17. Olha o que diz o texto: este dia vos será por sinal, por memorial, perdão. Então a Páscoa é um memorial. Zicaron, memorial. Por quê? Hoje, quando nós celebramos a Páscoa, nós temos que trazer à memória a saída do povo do Egito. Nós temos que lembrar a saída do povo do Egito. A gente revive aquela história. É contada na Agadá, é contada no Seder de Pessa, a história da saída do povo do Egito. Assim como a ceia do Senhor, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo. É um memorial, eu trago a memória. Eu tenho que participar daqueles elementos ali, mas juntamente com os elementos, trazendo a memória, o sacrifício de Cristo, o sofrimento, o preço da nossa salvação, o preço da vida eterna que Ele pagou por nós. É por isso que nessa casa, na ceia, na Seudat Hadon, na ceia do Senhor, nós não falamos de outro tema a não ser o sacrifício de Cristo. Não tem como falar, porque é um memorial. Mas vamos prosseguir. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. Marca isso na sua Bíblia, por favor. Estatuto perpétuo. O que é um estatuto perpétuo? É algo que não tem fim. O Eterno está falando: olha, vocês vão celebrar até o fim dos tempos. Isso aqui é eterno para vocês, isso aqui não acaba. Então, a Páscoa, ela não acaba com a nova aliança. Não, é um estatuto perpétuo a Páscoa. Ela continua. E aí o versículo 15 é muito importante. É muito importante mesmo, principalmente para os judeus messiânicos, nazarenos, para nós messiânicos. Por quê? Porque hoje virou até moda, né? Eu vou lá só para participar do jantar da Páscoa, só para comer um cordeirinho. Tem muita gente que quer vir só para comer o cordeirinho. Não, de jeito nenhum. Se você vê, existiam critérios. O estrangeiro, ele não podia participar da Páscoa. O que é o estrangeiro? Aquele que é estranho à fé. Aquele que não sabe aquilo que está acontecendo. Por que está acontecendo? Como que tem que ser? Então, nós temos o jantar da Páscoa no primeiro dia, no dia 14 de Aviv, no dia 14 de Nissan, do calendário bíblico, no primeiro mês do calendário bíblico. Só que, olha o que diz o versículo 15:
7 dias comereis pães asmos. É aquilo que eu sempre falo. Se a pessoa só foi e participou do jantar ali e comeu o cordeiro e não se absteu de fermento, durante 7 dias, ele não celebrou Páscoa. Não celebrou, porque a Páscoa bíblica, além do jantar, que é um marco, né? É uma abertura para essa grande festa, mas durante 7 dias ali, ele se abstém de comer fermento. E outra, ele não só se abstém de comer fermento, incha. Eu não posso ser inchado, eu não posso ser vaidoso, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser presunçoso, eu não posso ser arrogante. Eu tenho que ser humilde como o asno. Assim como Cristo foi humilde e sem pecado. Olha só, então 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia trareis o fermento, tirareis o fermento das vossas casas. Opa, outro mandamento aqui da festa da Páscoa. Tirar o fermento das casas. Então eu tiro o fermento de casa e tiro de dentro de casa tudo aquilo que tem fermento durante 7 dias. E tudo aquilo que pode fermentar. E aí temos as espécies específicas, né? Que é o trigo, o centeio, a cevada, a espelta. Esses grãos que sofrem fermentação em contato com a água, esses grãos já trabalhados, já triturados, moídos, já a farinha, em contato com a água, eles fermentam sozinhos. Então, esses grãos eu tiro, para que não fermentem sozinhos, caso chegue alguma umidade perto deles. Então, tira-se o fermento e tudo aquilo que contém fermento e aquilo que tem potencial para fermentar. E aí, lembrando que o fermento aqui, e essa é uma dúvida de várias pessoas que celebram a Páscoa bíblica, mas espera aí, pastor, o vinho ele é fermentado? Sim, ele sofre a fermentação. Aqui não é fermento de frutas, aqui é fermento de grãos, a fermentação dos grãos e não de frutas. A uva é uma fruta, então ela sofre a fermentação, então não tem problema. O vinho, o suco de uva, aqui a proibição é da fermentação dos grãos, que nós mencionamos aí. Então, tirareis o fermento das vossas casas. Então, há toda uma limpeza. É passado um pente fino na casa. Isso aqui traz um significado espiritual muito grande. Você faz uma varredura na sua casa, ou seja, você olha tudo aquilo que pode fermentar, tudo aquilo que tem fermento, todo farelo de biscoito, de torrada, de macarrão, de tudo, você varre, você faz uma limpa. Por isso essa imagem que eu coloquei aí, tem um judeu procurando debaixo ali da mesa, do tapete, o fermento, o biscoito, e a sua filha ali juntamente com ele. Essa busca pelo hametz, pelo fermento, é feito com as crianças. A Páscoa é uma festa muito didática, e ela envolve as crianças. E essa procura aí pelo fermento na casa, você pega a sua criança e pede para ela, ajuda o papai, ajuda a mamãe a procurar o fermento aqui, ver se a gente acha algum pedaço de biscoito no sofá, atrás do sofá, debaixo da estante, vamos procurar, não pode ter nenhum fermento. Lembrando que o fermento é símbolo do pecado. Então, durante 7 dias, você vai meditar. O que é de fermento que está entrando dentro da minha casa? Através do celular, através da televisão, através do som. O que está contaminando aqui o meu lar, a minha casa? É um tempo de busca, de procura e de limpeza espiritual. Não é só limpeza física por farelos de
pão que possui fermento. Pois, o texto continua, qualquer que comer coisa levedada ou fermentada, desde o primeiro dia até o sétimo, essa pessoa será eliminada de Israel. E nós já explicamos isso aqui já algumas vezes. O que é essa pessoa será eliminada de Israel? É a pena de caret em hebraico. Caret significa literalmente cortar. O Eterno corta a pessoa do mundo espiritual. Ele pode estar ali, vivendo, mas o Eterno já cortou ele no mundo espiritual. E aí, dali para frente, é só decadência. É só tragédia. Morreu espiritualmente. E o fim é sair da presença de Deus, e o resto a gente já sabe. Aí é profanação total. Terrível. Versículo 16. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Toda festa bíblica ela é chamada nas escrituras também de Shabat, é um dia de descanso. Por quê? O objetivo é você focar na festa. Por isso que você não faz trabalhos externos. Versículo 17, guardai, pois, a festa dos pães asmos. Olha aí o outro nome para a festa dos pães asmos, ou seja, a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia, vossas hostes da terra do Egito, tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações de novo, por estatuto perpétuo. Então, aqui nós vimos outros mandamentos para a festa da Páscoa. Comer pão sem fermento durante 7 dias, se abster de coisas fermentadas durante 7 dias, sob pena de careta, sob pena de ser eliminado pelo Eterno, tirar o fermento de nossas casas. Então, esses são os mandamentos da festa da Páscoa bíblica. Isto aqui, irmãos, é a festa da Páscoa bíblica. Está aqui, ó, nós lemos na Bíblia, lemos os textos, está aqui. Não pode sair disso aqui. O que sair disso aqui já não tem origem no Eterno. Não existe Páscoa judaica e Páscoa cristã. Isso não existe. É uma Páscoa só. Não existe 2 Páscoas. Ah, não, essa aí que você celebra é a Páscoa judaica. A que nós celebramos é a Páscoa cristã. Não existe isso. Existe a Páscoa bíblica. E a Páscoa bíblica tem que ser celebrada pelo judeu e pelo cristão. É uma Páscoa só, Deus é um. Só existe uma Páscoa na Bíblia. E você vai ver no Novo Testamento, nos Evangelhos, lá em Atos dos Apóstolos, eles celebravam uma Páscoa só, gente. Não tinha 2 Páscoas. A Páscoa que Jesus celebrou é a bíblica. É a que nós lemos aqui em Êxodo. A Páscoa que os apóstolos celebravam em Atos é a Páscoa bíblica. Não tem outra Páscoa. Então não existe essa de, não, vocês celebram a Páscoa judaica com cordeiro, com ervas amargas, com pão sem fermento. Não, nós celebramos a Páscoa cristã. Não existe Páscoa cristã. De onde que as pessoas tiraram Páscoa cristã? Não existe. O que existe e o que Jesus fez foi usar e pegar dos elementos da Páscoa bíblica e dar àqueles elementos novos significados.
acrescentou ali novos significados aos elementos da Páscoa, que já existia. E lembrando a vocês, Jesus não só usou, viveu e praticou a Torá escrita, mas também a Torá oral, a Torá Shebeal-Pé. E nós temos 2 estudos no canal sobre isso. Porque Jesus pegou dos cálices e deu a esses cálices, a um dos cálices, um novo significado, um significado a mais, maior. E nós vimos aqui no texto bíblico que não existe taça, não existe cálice. Na Torá escrita, não. Mas na Torá Shebeal-Pé, na Torá oral, sim. E de novo, no nosso canal, nós temos um estudo de onde que os sábios, o povo de Deus, tirou essa ideia dos 4 cálices. Mas vamos para o texto. Ok, vamos lá. Lucas 22, 1. Olha só. Estava próxima a festa dos pães asmos. Nós vimos que a festa da Páscoa ela tem 2 nomes. A festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Ou seja, a gente pode chamar essa festa de Páscoa, como também a festa dos pães asmos, ou do pão sem fermento. Agora no versículo 7, acompanhe aí, ó. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. O que é esse comemorar a Páscoa? Comer o cordeiro. Na época de Cristo, existia o templo e o cordeiro era oferecido no templo. E depois ele era assado e feito ali o jantar da Páscoa. Então, Lucas, no capítulo 22, versículo 7, ele está dizendo, chegou o dia de comer o cordeiro. Aí o versículo 8, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. O que Jesus pediu para eles fazer? Vão lá, levem o cordeiro no templo, sacrifiquem o cordeiro e preparem o nosso jantar de Páscoa. Designou Pedro e João, façam isso para nós. E aí os discípulos perguntaram no versículo 9, eles lhe perguntaram, onde queres que a preparamos? E aí Jesus designou lá o cenáculo para eles comemorarem. Versículo 14, nós já temos agora o momento que chegou o jantar. Eu coloquei Lucas 22, 14 a 18. Versículo 14 diz assim, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Por que ele estava ansioso? Por causa daquilo que ele ia ensinar ali, especificamente no jantar da Páscoa. Porque Jesus já tinha celebrado a Páscoa antes. Nós vemos lá no início do Evangelho de João, capítulo 2, salvo engano, ali nós já temos uma Páscoa, uma época da Páscoa. Jesus, como judeu, celebrava a festa da Páscoa. Mas vamos lá. Versículo 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tem gente que entende o texto todo errado. Versículo 16 diz, olha, tem líderes que pegam, tá vendo? Jesus falou que não é para comemorar a Páscoa mais. Mas é só ler no português. Não precisa nem de recorrer grego, nem aramaico, nem hebraico. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei. Eu não a comerei. Vocês vão continuar aqui. Vocês não vão comemorar mais. Eu vou comemorar com vocês agora só quando se cumprir o reino de Deus, ou seja, na era messiânica. É isso que Jesus está dizendo, nada mais do que isso.
Porque se isso não for verdade, nós temos que arrancar Atos dos Apóstolos da Bíblia, que nós temos lá os apóstolos celebrando a Páscoa, nós temos que arrancar 1 Coríntios, onde Paulo institui a igreja gentílica para celebrar a Páscoa. Versículo 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. A única coisa que Jesus fez no versículo 17, pegou o cálice e tendo dado graças. Que tendo dado graças é esse? É aquilo que nós fazemos aqui. Tendo dado graças aqui é um eufemismo é um hebraísmo, na verdade, para dar brahá, a bênção do vinho, né? E pegou o cálice de vinho e disse: Baru Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. É isso que ele fez. E tendo dado graça no vinho, disse: recebei e reparti entre vós. Esse é o primeiro cálice do Seder, da Páscoa. E nós sabemos que existem 4. Só isso que ele fez. Primeiro cálice, o cálice da libertação, ou Kiddush, cálice da santificação. Ele não acrescentou nenhum significado ao primeiro cálice, ok? Ele simplesmente diz, depois que repartiu entre eles: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei, ele está dizendo para ele, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Eu coloquei o versículo 19 e o versículo 20. Aí o versículo 19 diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo. Aí a matzah lhe dá um novo significado. Ele partiu, ele pegou o pão e tendo dado graças, que é o quê? Tendo dado ao brachá a bênção do pão. Baru Adonai Eloheinu melech haolam hamotzilech micha. No versículo 19, nós temos: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo que é oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Aí a bênção do pão, e pegando o pão, lembrando, pão sem fermento, sem pecado. É o pão sem fermento. Lembrando que é a fé dos pães asmos. Então, como que eu pego hoje um pão inchado, um pão cheio de fermento, e fala: toma aqui, é o corpo de Cristo? Não pode, gente, não pode. Isso é uma ofensa, para não dizer uma blasfêmia. E tomando o pão ázimo, né, tendo dado graça, partiu e diz. Então isso aqui é um hebraísmo, esse tendo dado graças, que é o quê? Baru Adonai Eloheinu melech haolam hamotzilech micharetz. Amém. Ele deu a bênção do pão em hebraico. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que tira o pão da terra. E aí ele acrescenta um novo significado. Esse pão aqui, que em Devarim, na Torá, é conhecido como pão da aflição, ele diz: olha, esse pão da aflição aqui, ele simboliza o meu corpo, que vai ser oferecido por vós. Fazei isso agora como memorial para mim. Então a matzah ganha, o pão sem fermento agora ganha um significado ainda maior, ainda mais sublime, que é o símbolo do corpo do Messias. Semelhantemente, depois de cear, versículo 20, isso aqui, ó, semelhantemente depois do jantar, tomou o cálice. E aí, nós que celebramos a Páscoa bíblica, que sabemos do jantar da Páscoa, o Seder, que significa ordem, nós sabemos que após o cear, aqui a ceia é jantar, após o jantar da Páscoa, pega-se o quê? O terceiro cálice, que é chamado cálice da remissão, ou da remissão. E aí Jesus pega o terceiro cálice
que já era chamado cálice da redenção, e dá a esse cálice um novo significado. Olha só, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, da Brit Hadashah, no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui ele dá um significado sublime para o terceiro cálice da Páscoa. Então, perceba, irmãos, o que Jesus usou aqui foram elementos da Páscoa instituída por Deus. E, queira ou não, acrescida ainda com a Torá oral. Então, todos os elementos que Jesus usou aqui foram elementos que já eram celebrados desde a época de Moisés. Por isso que eu coloquei, não existe essa separação, Páscoa judaica e Páscoa cristã. Só existe uma Páscoa, é a Páscoa bíblica. Ela começa com os judeus e depois nós, gentios, somos inseridos, enxertados nessa mesma Páscoa. Não existe duas Páscoas. Na verdade, existe. Existe a Páscoa bíblica, que é o tema de hoje, e a Páscoa pagã. Aí não pode nem ser chamado de Páscoa, porque eu quero lembrar os irmãos o que significa a palavra Páscoa. Vocês lembram? A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que literalmente significa passagem. Por quê? Simboliza quando eles celebraram a Páscoa, que eles pegaram o próprio sangue do cordeiro e passaram nos umbrais das portas e das janelas, e o anjo destruidor passou por cima das casas que tinham a marca do sangue. Por isso que essa festa é chamada de Pessah, de passagem, porque o anjo do Senhor, o anjo destruidor, passou de sobre a casa daqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro. E aqui para nós tem um simbolismo muito grande. E também mostra o quê? A passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. A passagem do povo de Israel, eles saíram do quê? De um período de sofrimento, de amargura, de escravidão, eles passaram para um momento de liberdade, de comunhão com Deus. Então, Pessah celebra isso, essa passagem das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Isso é Pessah, passagem. E nós temos 1 Coríntios 5, 7 e 8, onde Paulo ordena claramente a igreja celebrar a Páscoa. A igreja de hoje, né? Porque a igreja de Corinto, que ele já estava escrevendo, já celebrava. Por que eu sei disso? Só historicamente? Não. Pela forma como Paulo dialoga com essa igreja através da sua carta. Ele pega os elementos da Páscoa e aplica conceitos espirituais. Por isso que eu sei que a igreja de Corinto celebrava a Páscoa. Porque ele usa dos elementos para aplicar um princípio ali. Lembrando que, segundo os teólogos, segundo os estudiosos das Sagradas Escrituras, Paulo, quando escreve 1 Coríntios, ele escreveu na época da Páscoa. Então, ele até aproveitou esse momento para aplicar esse conceito. Por quê? 1 Coríntios 5, ele está tratando aqui de um pecado muito cabeludo. Estava vendo ali um pecado que, como ele nomeou, nem entre os gentios acontece, ou seja, nem entre os pagãos acontece. Que era o quê? De um jovem que se dizia servir a Deus, ele estava deitando com a sua própria madrasta. Então, absurdo. E aí Paulo pega os elementos da Páscoa e aplica ali a igreja de Corinto sobre esse pecado. E aí, versículo 7 de 1 Coríntios, capítulo 5, ele diz assim: lançai fora o velho fermento.
E aí nós já aprendemos que a Páscoa bíblica é o quê? Você tirar o fermento de casa. E aí ele diz, lançai fora o velho fermento. A igreja sabia o que era isso. Para que sejais nova massa, ou seja, massa sem pecado. Como sois, de fato, sem fermento, tá vendo? Vocês são pão asmo, vocês são pão sem fermento, vocês não podem ter pecado no meio de vocês, não, pecado de origem sexual, pecado de promiscuidade sexual, vocês não podem ter nenhum tipo de pecado no meio de vocês, não, gente. E aí ele continua, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aí, versículo 8, nós temos uma ordem. Por isso, celebremos, há um imperativo aí, celebremos a festa, é uma ordem, celebremos o ceder, celebremos o jantar, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós temos um estudo só sobre esses textos aqui. Então, Paulo está ordenando a igreja celebrar. Celebrem, mas celebrem a Páscoa de fato sem fermento, porque Cristo já foi imolado por vocês, Cristo já foi sacrificado, já libertou vocês do pecado, gente. Não pode ter esse tipo de pecado entre vocês. Então, Paulo aqui está ordenando a celebração da Páscoa. Paulo, ele celebrava as festas bíblicas. E como que celebra, manda o outro não celebrar? Porque essa é a vertente de muitos cristãos hoje. A interpretação cristã aí de muitos líderes. Não. Cristo é a nossa Páscoa e ponto, acabou. Eu não preciso celebrar essa Páscoa aí que vocês celebram, não. Cristo é a nossa Páscoa. E anulam a festa só com essa frase, Cristo é a nossa Páscoa. Paulo celebrava as festas, a Páscoa, todas as outras. Vou dar só um exemplo, eu nem coloquei no slide, mas Atos capítulo 20, que é conhecido também como Ato dos Apóstolos, olha só, Atos capítulo 20, versículos 5 e 6, olha o que diz. Esses homens seguiram o caminho e esperaram por nós em Troade, enquanto partimos de Filipos, depois dos dias da Matzá, depois dos dias dos asmos. Para que ele menciona a fé dos asmos aqui se ele não celebrava? 5 dias depois, encontramos em Troade, onde passamos uma semana. Não é suficiente, não. No mesmo capítulo, então, versículo 16, Paulo tinha decidido não parar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível a tempo de celebrar Pentecostes. Para, né? Como é que Paulo fala para não celebrar se ele celebrava? Então Paulo era hipócrita. Olha como que a interpretação cristã normativa coloca Paulo como hipócrita. Ele falando para a igreja não celebrar, sendo que ele celebrava? Não faz sentido. Ou Paulo era hipócrita, ou a maioria aí dos teólogos cristãos normativos está errada, a interpretação deles está errada. Por isso, hoje, anote aí, está tendo uma releitura de Paulo. Essa vertente aí surgiu agora, recente, em 1950, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, de Qumran. Agora estão fazendo uma releitura de Paulo, falando, olha, Paulo parece que não pregou contra o judaísmo, não. Parece que Paulo não era contra o sábado, não era contra as festas bíblicas, não era contra a lei. Isso chama a NPT, Nova Perspectiva de Paulo.
Encosta a porta para mim, Sandra, por favor. Então é a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo. Agora que estão descobrindo, graças a Deus por isso. Nós temos aí, conhecidíssimo, né, o Concílio de Nicéia, o famoso Concílio de Nicéia. E aí na imagem nós temos até Constantino presidindo. Na verdade, Constantino preside o conhecido primeiro Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é conhecido como o primeiro concílio dos 7. É conhecido como o primeiro concílio ecumênico, onde que por ordem de Constantino ele reúne todos os bispos, todas as igrejas. Então é chamado primeiro concílio ecumênico, onde ele reúne a maioria, não foram todos, né? Inclusive não foi chamado nenhum judeu para esse concílio, chamou todos, a maioria, né, dos bispos. E aí nesse concílio presidido por Constantino, o que foi decidido nesse concílio? Várias coisas. Primeiro, a natureza de Cristo, se ele era Deus, se ele era homem, e decidiu-se também, né, que era a questão de Ário, né, que não colocava Jesus como divino, e houve também a questão da Páscoa. Nesse primeiro concílio, quando que ele acontece? 325 depois de Cristo. Então, 3 séculos depois de Cristo, existiu esse concílio. E o que determinou nesse concílio? Mudou a data da Páscoa e tirou os elementos judaicos da Páscoa. É por isso que muitos argumentam aquilo que nós colocamos. Existe a Páscoa judaica e existe a Páscoa cristã. Não, existe a Páscoa bíblica, aquela que está na Bíblia, e existe essa outra aí que foi invenção de homem. Você quer seguir a Deus ou a homem? Você quer seguir aquilo que está escrito na Bíblia ou você quer seguir homens? E por mudar a data e tirar os elementos judaicos da Páscoa, o que aconteceu? Abriu a porteira. Aí o que entrou no lugar? Então perceba, 3 séculos depois de Cristo. Então, 325 depois de Cristo, século 4. Há a mudança da data da Páscoa e tira-se os elementos, as ervas amargas, o pão sem fermento, o tirar o fermento de casa, isso tudo acabou. Mantiveram só o pão, e aí agora pão com fermento, e o vinho. Tirou-se os outros elementos. Deixou só esses para simbolizar o corpo e o sangue. Só aquilo que está no Evangelho. O resto, tirou. O que isso aqui representa para nós, irmãos? Uma ruptura com a nossa raiz judaica. Olha só, 325 depois de Cristo. Houve uma ruptura, um corte com a nossa raiz judaica da fé. Dali para frente, meu amigo, foi só decadência. E aí, eu coloquei aí uma citação, Anatolius of Laodiceia, que foi extraído de Ecclesiastical Story of Eusébius, que é a história eclesiástica de Eusébio. Olha só o que está escrito. Presta atenção. A festa da Páscoa cristã, olha só, está ligada à Páscoa judaica e à festa dos pães ázimos. E aí até negritei. E é isso mesmo.
A Páscoa que nós celebramos hoje, ela teve origem aonde? Lá no êxodo, na saída do povo de Israel do Egito. Não tem como desvincular do povo judeu a Páscoa. É deles. Então é uma Páscoa só. Aí o texto continua. Pois os cristãos acreditam que a crucificação e a ressurreição de Jesus ocorreram no tempo dessas observâncias. Acreditamos não, é fato. Está escrito, está documentado nos evangelhos que Cristo morre no dia da Páscoa. Já, olha só, como é que o trem já estava terrível, recente, 3 séculos depois de Cristo. Já no pontificado do Papa Xisto I, meu Deus do céu, alguns cristãos, perceba, alguns, não todos, alguns cristãos colocaram a Páscoa em um domingo. Olha só, já começaram por conta própria a colocar a Páscoa no domingo. No Dominus Day, né? No dia, como eles chamavam, o dia do Senhor. A Páscoa em um domingo no mês lunar de Nissan. Só que mesmo assim, mesmo eles colocando a Páscoa no domingo, no primeiro domingo lunar de Nissan, eles tinham um problema. Qual que era? E aí eu negritei. Para determinar qual mês lunar deveria ser designado como Nissan, os cristãos confiavam na comunidade judaica. Então ele tinha, Wesley, que ir lá, ô judeuzinho, que mês que nós estamos? Nós estamos já no mês de Nissan, a Páscoa está chegando. Então eles não queriam isso, queriam cortar esse laço com os judeus, haver de fato essa ruptura que ainda persistia no 3º século. E aí o texto continua. No final do 3º século, alguns cristãos começaram a expressar insatisfação. Isso aqui não é insatisfação, isso aqui é antissemitismo. Isso aqui é ódio aos judeus. Eles estão renegando a oliveira onde eles foram enxertados, da seiva que eles participaram. E aí, meus irmãos, tornaram galho seco. Aí com essa ruptura entrou tudo, entrou essa idolatria que nós vemos hoje. Mas vamos avançar. Alguns cristãos começaram a expressar insatisfação com o que consideravam ser o estado desordenado do calendário judaico. Porque o calendário judaico ele não é fixo, então eles tinham muita dificuldade. Ele é luno solar, então não tem data fixa. Então eu tinha que consultar o judeu todo ano. E eles não queriam isso, eles queriam essa ruptura permanente. E aí no concílio de Nicéia, isso aí foi garantido para eles. Agora vai ser comemorado a Páscoa cristã, sem esse simbolismo judaico, no primeiro domingo do equinócio de primavera. Pronto. Ficou determinada essa data. E aí não tinha que consultar mais judeu. Olha a ruptura aí, que beleza. Eles argumentavam que os judeus contemporâneos estavam identificando incorretamente o mês de Nissan, escolhendo um mês cujo 14º dia caía antes do equinócio da primavera. Então, perceba, o problema não era... Eles queriam que caísse no equinócio da primavera. Você já vê que é paganismo. Não, está caindo antes do equinócio da primavera, não pode. E aí, devido a isso, e aí sim a imagem de Constantino com os bispos ao lado,
documento aí, The Seven Ecumenical Callings, né? Os 7 concílios ecumênicos, diz o seguinte: nós também, depois do concílio, escreveu essa carta. Nós também lhe enviamos as boas novas do acordo relativo à Sagrada Páscoa. Isto é, em resposta às suas orações, esta questão também foi resolvida. Todos os irmãos do Oriente, que até o momento seguiam a prática judaica, olha só, a partir de agora, observarão o costume dos romanos. Olha que delícia. E de vocês, e de todos nós, que desde os tempos antigos, mantivemos a Páscoa juntamente convosco. Então, o que foi determinado no Concílio de Nicéia? Para o tema e o estudo de hoje. Agora acabou, não precisa consultar judeu mais. Vai ser o primeiro domingo após o equinócio de primavera. Está fácil agora. E era o que eles queriam, de fato. Eles não queriam que a Páscoa judaica, que a Páscoa bíblica caísse antes do equinócio da primavera. Esse era o ranço deles. Por quê? A intenção deles era expandir o império. A intenção de Constantino de reunir todos os bispos é o quê? Ter unidade do império. Ele queria unir o Império Romano através da religião. Simples assim, como estadista, como imperador que era isso a intenção dele. Há muitos que dizem que ele nunca foi cristão, que alguns dizem que já no concílio de Nicéia ele parou o concílio ali, foi lá sacrificar a Saturno e depois voltou. Então há muitos relatos sobre Constantino. A intenção de Constantino era política. E havia aqueles que seguiam a Bíblia e havia aqueles que você viu que já havia um antissemitismo, um ódio aos judeus, uma aversão aos judeus, e queria romper de vez, fazer essa ruptura com os judeus. Não quero ter ligação judaica nenhuma. Só que eles ignoraram que a nossa fé é uma fé judaica. E não tem como desvincular. E aí foi determinado isso. E aí foram enviadas carta para todos os bispos. Ah, meu amigo. Aí essa carta chega ao bispo de Éfeso, chamado de Polícrates. Aí Polícrates escreve uma outra carta e responde ao bispo de Roma. Olha só, no próximo slide eu coloquei parte dessa carta. Bispo Polícrates de Éfeso. Olha o que ele escreveu ao bispo de Roma quando chegou a cartinha para ele lá. Falou, olha, agora vocês vão celebrar a Páscoa sem tirar fermento, parou com isso, sem ficar comendo 7 dias pão sem fermento, pode parar, ervas amargas, cordeiro, não tem isso mais. E a Páscoa nossa agora não é no calendário judaico, não. A Páscoa nossa é sempre no primeiro domingo após o equinócio de primavera, e ponto. Ah, meu amigo, aí ele responde. É assim? Então vamos lá. Está no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é chamado historiador, era um historiador da época da igreja. Ele aí ele esteve presente no Concílio de Nicéia. Ele é dessa época, do século III ao século IV, tá? E no seu livro História Eclesiástica, na página 192 e 193, está esse relato que eu vou ler agora. E ele é publicado por várias editoras cristãs. O meu, inclusive, é da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Está lá. É só ler, gente. É só ler. Então vamos lá. Nós, olha o que ele escreve ao bispo de Roma, ao papado. Nós assim observamos o dia genuíno. Nós observamos o dia verdadeiro, sem pôr nem tirar. Olha a resposta do homem. Pois na Ásia, grandes luzes já dormem.
as quais ressuscitarão no dia da manifestação do Senhor. Ele virá do céu com glória e levantará todos os santos. Filipe, um dos 12 apóstolos que dorme em Hirápolis, e suas filhas virgens idosas. Sua outra filha, também tendo vivido sob a influência do Santo Espírito, agora igualmente repousa em Éfeso. Além disso, João, que descansou no seio de nosso Senhor, que também era sacerdote, vestindo a placa sacerdotal, mártire e também mestre. Ele está sepultado em Éfeso. Também Policarpo, de Esmirna, ambos bispos e mártires. Também Trásias, bispo e mártir de Eumênia, sepultado em Esmirna. Também eu mencionaria Sagares, bispo e mártir que repousa em Laodiceia. Além dele, o bendito Papiro e Milito, o eunuco, cujo andar e conversão foram totalmente influenciados pelo Espírito Santo, que agora descansa em Sardes, aguardando o episcopado do céu, quando se levantará dos mortos. Todos eles observaram o 14º dia da Páscoa, de acordo com o Evangelho, não se desviando em nada, antes seguindo a regra da fé. Página 192, 193. Falou, eu recebi deles. E perceba, várias localidades mencionadas aqui fazem parte das 7 igrejas que Cristo mandou João escrever para elas. As 7 cartas de Cristo às 7 igrejas da Ásia. Ele falou, olha, eu observo o dia genuíno, sem tirar nem pôr. Eu tiro o fermento mesmo. Depois, eu não coloquei tudo. Depois ele fala, nós observamos o dia exato da tirada do fermento. Está lá na página 193. Então ele cita apóstolos e a primeira geração após os apóstolos. Todos eles celebravam a Páscoa bíblica. Aí a cartinha chegou lá em Roma, sabe o que fizeram com ele? Excomungaram. Você é um herege. Porque você não está seguindo a maioria. Só que nessa carta ainda ele escreve, mais vale para mim obedecer a Deus do que a homens. Ele diz assim, ó, eu cito os nossos pais, eu cito os apóstolos, mais vale para mim obedecer a Deus do que a homens. Então, por isso que hoje, se você me perguntar, por que hoje a igreja não celebra? Porque ela foi vencida pela maioria. Mas não significa que a maioria está certa. Você vê que Polícrates aqui seguia os apóstolos. E ele era a minoria. Só que a maioria já estava com a cisma de querer romper de vez com o judaísmo, romper de vez com o povo judeu. Então, houve resistência. Houve aqueles que disseram, não, nós não vamos seguir a homens, nós vamos seguir o que está na Bíblia. E ponto, final. Só que, irmãos, para a gente finalizar agora, você tirou os elementos judaicos, o que entrou no lugar? Os elementos pagãos. Onde está na Bíblia o coelho? Está lá em Levítico e fala que ele é impuro, que não pode comer. Onde está na Bíblia o ovo? O ovo de Páscoa? Não tem. Onde está na Bíblia o chocolate? Então os elementos são cordeiro, erva amarga e pão sem fermento. Não, está muito amargo. Vamos pôr chocolate no lugar? Eu vou pôr meus filhos para comer erva amarga? É muito mais gostosa para eles chocolate. Mas de onde que veio isso? Veio do paganismo. Totalmente pagão.
Eu vou responder para vocês. Quando que começou a infiltrar isso na igreja? Primeiro tirou o que é verdadeiro, o judaico. E aí começou a colocar o pagão. Eles começaram a cristianizar o paganismo. Deixou entrar o coelho, o ovo pintado. Quando o evangelho começou a chegar na região do hemisfério norte, ali os povos nórdicos, os bárbaros nórdicos ali, isso século 5, 6. Perceba, tirou ali no século 4, o judaico aí já começou a entrar. Quando eles começaram a evangelizar os povos nórdicos, que começou a ser inserido. Porque o coelho vem dos nórdicos. O ovo pintado vem dos nórdicos. Por que coelho? Porque lá no hemisfério norte, no equinócio de primavera, lá o inverno é muito rigoroso, então morre tudo, diminui a vegetação, né? Os dias ficam mais curtos, a noite prevalece, as trevas prevalecem contra a luz, é muito frio, há muita mortandade, os animais invernam, as folhas caem, as árvores secam, neva, é triste. E aí na primavera tudo começa a renascer, né? A neve começa a derreter, as árvores começam a brotar, parece que a vida renasce. E havia uma deusa dos nórdicos, chamada Ostara, e ela é representada com coelho e com ovo. Então você vê que veio totalmente do paganismo o coelho e o ovo. Por que o coelho? Você já viu o ditado? Não, mas fulano reproduz igual coelho. Coelho reproduz muito depressa. Então coelho é símbolo da fertilidade. Ostara é a deusa da fertilidade, irmãos. É a deusa do sexo. É a deusa da fertilidade. E ela era representada com a lebre. Por isso o coelho hoje. E com o ovo. Qual que é o símbolo do ovo? O ovo simboliza a vida. O ciclo da vida, né? Ele é redondo. Então o ovo simboliza a vida. O ciclo da vida. E o chocolate? O chocolate era conhecido como o ouro dos deuses entre os gregos. Percebeu? Tiro o amargo, coloco o doce do chocolate. Tiro o pão sem fermento e o cordeiro, coloco o ovo de chocolate e o coelhinho. Né? Cordeiro, coelho, tudo com C mesmo. Até a fonética parece, cordeiro, coelho. Qual que é a diferença? Então nós não temos isso na Bíblia. E aí eu coloquei, olha a imagem dela. Olha a imagem da Ostara, ou Osterne. Ela segurando um ovo e com uma lebre, com um coelho aos seus pés. Símbolo da fertilidade. Então, elementos pagãos foram apropriados de povos cristianizados como os germânicos. Então, os povos nórdicos, inclusive eles, os germânicos, de onde que veio os alemães, né, adoravam essa deusa Ostara. Então, a deusa germânica Osterne, também chamada Ostara. O termo Páscoa, perceba que até o termo Páscoa em inglês e alemão, inclusive, muito provavelmente teve sua origem baseada nessa deusa, por causa da fonética, por causa da grafia. Páscoa em inglês é Easter. O termo em inglês para Páscoa, perceba a semelhança, com o nome Ostern. Easter e Ostern.
E Ostern, o termo alemão, Ostern, o termo alemão para Páscoa, perceba a semelhança com o nome Ostara. Então não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Até o nome está ligado com a deusa da fertilidade, Ostara, ou Ostern. E aí vocês vão ver a imagem dela. Inclusive, essa imagem nos deu um trabalho demais para achar ela. Há anos atrás, quando eu trouxe o ensino sobre ela, eu achava essa imagem. Ontem, eu e a Camila ficamos até para achar essa imagem. Sumiu. Até a imagem já sumiu. Não acha ela mais. Camila achou nos seus arquivos lá. Então, nós estamos respondendo de onde que vem a Páscoa pagã. O ovo decorado mais antigo já foi encontrado, do século IV a.C. Perceba a ideia de ovos pintados, de ovos coloridos, que chama a atenção, que enche os olhos das crianças, foi achado antes de Cristo. Então você vê que a ideia do ovo pintado, do ovo enfeitado, remonta aos tempos de antes de Cristo. O mais antigo encontrado é do século IV antes de Cristo. 400 anos antes. Quase 400 anos antes. Foi descoberto em um sarcófago romano-germânico. Então, os povos de Roma, os povos germânicos ali. Na cidade alemã de Worms, ao sudeste do país. Então, essa ideia do ovo é totalmente germânica, romano-germânica, dos povos nórdicos. Olha que coisa terrível agora no próximo slide. Os gregos quebravam ovos vermelhos de Páscoa por diversão. A tradição teria começado com os primeiros cristãos da Mesopotâmia, que passaram a pintar ovos de vermelho em memória ao sangue derramado por Jesus em sua crucificação. Olha que sincretismo terrível. Primeiro, os ovos vermelhos são ofertados como presente para amigos e familiares. Com hoje, nada, mera semelhança, né? Depois começa a quebra dos ovos, evento conhecido como Solgrisma. É bem parecido com um brinde, só que com ovos. As pessoas batem um ovo contra o outro enquanto trocam a tradicional saudação de Páscoa. Christus aneste. Cristo ressuscitou. O que isso tem a ver com Cristo? Páscoa de hoje, com coelhos e com ovos de chocolate. Você vê que essa ideia, por mais que eles cristianizaram ela, aplicaram esses elementos a Cristo, Cristo não tem nada a ver com eles. E agora, para a gente finalizar, o último slide. Nós temos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19 e 20, que é um mandamento aos gentios. O que os apóstolos definiram no primeiro concílio e no único concílio legítimo, que foi o concílio de Jerusalém, para definir como que faria com o contingente gentílico que estava se convertendo a Deus e aceitando a Jesus como Messias. Eles colocaram, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Que contaminações dos ídolos é essa? É coelho, é ovo de chocolate.
se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, é mandamento apostólico nós abstermos das contaminações dos ídolos. E quantas igrejas hoje você vê, na época da Páscoa, dando ovinho de chocolate para crianças? Isso é paganismo. Isso é contaminação de ídolos. E nós devemos nos abster disso. Amém? Então, Shabbat Shalom a todos os irmãos e até o próximo estudo da Parashá.